Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos conversar a respeito dos princípios específicos do direito sucessório. E a gente começa pelo princípio da Saezine, como a gente já conversou dele, né, que é o droit de Saezine, eu vou passar um pouquinho alguns outros detalhes que a gente ainda não viu. Então, quando a gente fala de droit de Saezine, a gente conversou sobre ele quando nós conversamos sobre a abertura da herança, né? E aí, quando a gente fala do droit de Saezine, a gente estabelece uma ficção jurídica de que a transmissão dos direitos do falecido irão passar para os seus herdeiros no momento da morte. A gente já viu que isso é uma ficção jurídica e é uma ficção porque o que traz aqui é uma não verdade, né? A gente sabe que não é assim que acontece, mas a gente estabelece essa ficção justamente para evitar a acefalia patrimonial, ou seja, aquele patrimônio que não tem titular específico. Então, eu vou considerar que a partir do momento da morte, a partir da abertura da sucessão, os herdeiros passarão a ser, então, passarão a ter a posse e a propriedade dos bens do acervo, ok? Então, esse é o droit de Saezine. Ele evita que aquele patrimônio fique, portanto, sem dono. E isso tem consequências práticas. Então, por exemplo, vamos pensar em uma situação que um determinado de cujos deixou como herança uma única casa para seus 4 filhos. E essa única casa, a partir do momento da morte, ela está sendo utilizada exclusivamente por um desses filhos. Então, só ele que se utiliza dessa casa. Como que isso fica? Porque se eu considero que a posse e propriedade passa no momento da abertura da sucessão, poderiam os outros herdeiros, como donos então daquela casa, vir a pedir aluguel para aquele herdeiro que está na posse exclusiva, no uso exclusivo daquele bem? Pessoal, a gente já tem decisão nesse sentido que pode sim. Então, o STJ já decidiu que é possível a cobrança de aluguel por parte dos outros herdeiros daquele herdeiro que tem a posse exclusiva desde o momento da abertura da sucessão. Então, isso que é importante, né? Eu não vou precisar, para fazer essa cobrança desse aluguel, ter passado por todo o procedimento do inventário e já ter chegado na partilha. Porque a gente conversou que, efetivamente, esses herdeiros terão seu nome na propriedade ali, né? Terão o registro de proprietário só quando terminar o processo de inventário, só lá no final, só com o formal de partilha. Então, antes disso, apesar deles serem já considerados nessa ficção jurídica, né, eles já vão estar sendo tratados como proprietários, eles não têm ali aquela garantia ainda de ter o nome registrado, de ter efetivamente a coisa como sendo sua. Então, por conta da Saezine, por conta dessa ficção, a gente estabelece essa possibilidade de que haja cobrança desse aluguel. Lembrando aqui, pessoal, que todas as características da herança ainda vão estar valendo, ou seja, né, esse bem da herança ele vai estar em condomínio entre os herdeiros, que a gente já conversou disso, e será indivisível nesse primeiro momento até o momento efetivo em que se realizará a partilha, ok? Esse, sem sombra de dúvida, é um dos princípios mais importantes do direito sucessório. Em segundo lugar, nós temos o princípio do non ultra vires hereditatis. E o que é esse princípio do non ultra vires hereditatis? Por esse princípio, o herdeiro não responde por dívidas deixadas pelo falecido que extrapolem o limite da herança. Então, vamos supor, fazer assim, bem por baixo, né? Um exemplo, que o falecido deixou 1 milhão de herança, ok? Só que ele deixou 2 milhões de dívida. E aí, como é que faz nessa situação? Terão os herdeiros que pagar o outro 1 milhão que está faltando aí, que não tem dinheiro e patrimônio na herança suficiente? Não. Pelo princípio do non ultra vires hereditatis, o que vai ser pago aqui nesse caso é só o 1 milhão, que é o que ele tem de patrimônio, porque as dívidas não vão poder ultrapassar o patrimônio do falecido. Isso é extremamente importante, tá bem? Esse princípio está no artigo 1792 e o 1792 diz o seguinte, olha lá. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso,
salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados, ok? Então aqui a gente tem o princípio do non ultra vires hereditatis. Nem sempre foi assim. No Código Civil de 16, a gente tinha o que a doutrina chama de herança maldita, que era justamente essa possibilidade de que o herdeiro ficasse responsável por dívidas do falecido. Então, no final das contas, o herdeiro ele não ia receber um patrimônio de herança, ele ia receber uma dívida de herança. Então, é muito comum a gente ouvir ainda, né, em algumas conversas, o pessoal falar, herdei uma herança, herdei uma dívida, né? Hoje em dia não dá mais, porque hoje em dia quem ficará responsável por essa dívida é o espólio, é apenas o patrimônio do falecido, tá bem? E aí, ainda lá no Código Civil de 16, foi criada a chamada cláusula de benefício inventária, que era uma possibilidade de que o herdeiro aceitasse condicionalmente a herança. Essa cláusula não existe mais no nosso ordenamento, né? Aqui eu estou tratando do Código Civil de 16, mas era essa ideia de que a aceitação poderia ser condicional. Aceito a herança desde que haja bens a partilhar ao final. Se tiver só dívidas, então significa que eu recusei a herança. Era um jeito do herdeiro não ter, então, que arcar com as dívidas do falecido. Hoje, a regra geral já é que ele não vai arcar com essas dívidas. Certo? Tudo bem, pessoal? E aí, quando a gente fala desse princípio do non ultra vires hereditatis, a gente tem que tomar cuidado com o artigo 1700 do Código Civil, que vai trazer questões relativas aos direitos dos alimentos. Olha lá o que vai dizer o 1700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor. E aí, o que esse 1700 quer efetivamente dizer? O que significa transmitir aos herdeiros do devedor? Pessoal, esse dispositivo, ele é amplamente discutido. Nós temos correntes diversas a respeito deles. Então, nós temos uma corrente que vai dizer que isso significa, inclusive, que os herdeiros vão ficar responsáveis pelo pagamento desses alimentos, mesmo que o espólio não tenha condições de arcar com eles. Não é o entendimento majoritário, mas é um entendimento que existe. Também temos o entendimento de que o direito aos alimentos, e eu até acredito que esse seja o entendimento mais correto, o direito aos alimentos ele se extingue com a morte. Então, o espólio ficará responsável pelos alimentos atrasados. Ok? Então, vamos tentar entender isso. Olha lá. Vamos supor que o pai deve alimento ao filho e ele veio a falecer. No momento que ele faleceu, ele devia 5 meses passados já, que ele não havia pago esses alimentos. Ok? Então, nós temos alimentos aqui atrasados. Ele faleceu, pode o filho cobrar esses alimentos do espólio? Pode. Os outros filhos, que são os herdeiros também, vão ter que pagar alimentos para esse menor? Não, quem é responsável é o espólio, é a herança. Então, essa dicção do código que fala que a obrigação de alimentos transmite-se aos herdeiros, na verdade, transmite-se tendo em conta o princípio do non ultra vires hereditatis, ou seja, até os limites, até as forças da herança, ok? Essa é a corrente majoritária, é o que tem sido o entendimento por enquanto. Tudo bem? Tranquilo? E aí, pessoal, para a gente terminar essa primeira parte do vídeo, nós precisamos conversar sobre o princípio da função social da herança. Então, a gente conversou sobre o princípio da função social da propriedade e a gente viu que quando a gente fala em função social, nós estamos dizendo de um caráter de coletividade, né? Então, eu pego institutos que são institutos individualistas em sua essência, mas eu dou um caráter social a eles, eu dou um caráter extra-individual para esse tipo de instituto. E aí, quando a gente fala de princípio da função social da herança, o que os doutrinadores vão dizer é que justamente uma das funções dessa herança é dar aso àquela presunção de afetividade. Então, eu estabeleço os herdeiros tendo em conta que são as pessoas em que há uma presunção, obviamente nem sempre isso vai acontecer, mas que há uma presunção de maior afeto. Por isso que eu estabeleço a divisão da herança, principalmente entre os parentes mais próximos. A gente vai ver, né, que pela ordem de vocação hereditária, inclusive em primeiro lugar, quem recebe são os filhos. Depois, os outros descendentes, sucessivamente,
depois os pais e os outros ascendentes sucessivamente, e aqueles parentes mais longínquos, né, como os colaterais de quarto grau, são os últimos a receber na ordem de vocação hereditária. E além dessa função, né, de presunção de afetividade, também tem a ideia de gratidão, de haver um dever moral de gratidão. E isso se dá também em relação aos institutos da indignidade de deserdação, que a gente vai conversar mais para frente. Então, há uma função da herança de estabelecer esse dever de gratidão. Então, aquele filho que foi ingrato, que não cuidou do pai, ele não vai ter direito ao recebimento dessa herança, ok? Nessa ideia que a gente tem que enxergar, então, a função social dessa herança, ok? Além disso, né, como eu já havia dito para vocês, quando a gente falou dos fundamentos constitucionais do direito à herança, também tem esse entendimento de que a herança, ela é o que vai dar esse caráter perpétuo da propriedade. Porque a propriedade em si, em tese, ela terminaria ali no momento da morte, né? Aquele que era titular não pode ser titular daquela propriedade após a morte. Então, a forma da gente eternizar o direito de propriedade seria a garantia da herança. Por isso, muitos autores vão dizer que é essencial ao direito de propriedade a garantia da herança, que eu nem precisaria ter um inciso específico no artigo 5º para tratar do direito fundamental à herança, porque a Constituição já trata do direito fundamental à propriedade, ok? Esse entendimento, como a gente viu, ele tem algumas controvérsias, mas é um entendimento majoritário na doutrina jurídica, certo? Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente continua falando então ainda dos princípios específicos de direito sucessório. Até lá. Tchau, tchau.